que cuida das ovelhas a quais o Pai confiou. Jesus é o nosso pastor, ele nos conduz, o pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Pedimos, rogamos ao Pai que nos mande as equipes que trabalham no socorro espiritual, as equipes de socorristas, as falanges que trabalham na segurança, mantendo a ordem, a organização espiritual e de tudo decorra na mais perfeita ordem, na programação espiritual, porque quem faz a programação não somos nós. Essa programação já está feita no Espírito. Ainda jovem, foi apresentado ao Espiritismo. Abraçou a nossa querida doutrina espírita até o fim da sua vida. Contam que certa vez, procurado por um pai de família, em situação desesperadora, desempregado, lhe deu uma certa quantia de dinheiro e pediu que o homem retornasse dali 8 dias. Se passando 8 dias mais tarde, volta, então, sorridente, alegre, feliz, para dizer que havia arranjado um emprego. Porém, após dar o dinheiro, Finger faz uma oração ao Mestre Jesus, pedindo que aquele homem conseguisse alcançar essa graça. E o resultado teve a confirmação. Ele se empolga, se entusiasma com o resultado do seu primeiro pedido a Jesus, em nome de um terceiro, e passa a repetir pedidos semelhantes, sempre com resultado positivo. Além de Jesus, também passou a pedir a Nossa Senhora, e os resultados não esperavam. Frederico fez mais. Aí me dei conta, foi uma lição para mim, que existem muitos Jesus. Seu nome é Jesus Cristo, passa fogo e grita pelo amor dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante, às vezes, pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sentada e dorme pela beira das calçadas. E a gente, quando vê, até compasso e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está. Porque quando junta aquele que tem a necessidade de voltar para o mundo espiritual, mais aquele que tem a tendência criminosa, a fraqueza, o impulso de um, a necessidade de um aciona a fraqueza do outro. Porque muitas vezes a gente vê, a pessoa já concluiu o assalto, ela atira em alguém desarmado, não tem sentido nenhum, não tem uma ameaça para ele.
Mas esse ser, ele não teve evolução suficiente para conter o seu impulso. O impulso chamado cólera, que a gente não percebe durante a vida, mas a cólera é a explosão. É aquele descontrole da razão total. Ele anula a razão, a cólera anula o sentimento bom. Quando a gente está nervoso demais e arremessa um jarro no chão, um pedaço, um prato, quebra tudo. É o descontrole da raiva. É justamente esse impulso que torna as pessoas criminosas. Ah, mas e aquele que planeja? Esse é um doente nato. Ele já não tem controle de nada o tempo todo. Ele é orgulhoso e acha que pode ser Deus, tirar as pessoas e pôr na vida como quer. Esse já é um doente. Ele não tem só impulso. Ele é aquele que tem a tendência a piorar. Mas esse impulso, o Chico Xavier diz que a diferença de nós e um criminoso é que o criminoso foi descoberto. Considerando o impulso da cólera. E quando nós estamos polarizados, principalmente, a cólera vem depois da irritação, né? E a irritação é o contrário do amor. Quando a gente está irritado, a gente não ama ninguém. A gente bate no filho sem piedade comigo. A gente esquece quem ele é na nossa vida. A gente esquece quem é aquele pai doente na nossa vida quando nós estamos irritados. Quem é o aluno que precisa dos nossos filhos. A irritação, ela anula o sentimento do amor, ela adormece o amor. E ela migra, evolui para a cólera, que é a ausência da razão, que é onde tudo nos faz sofrer. Onde vão gerar os karmas, as dores, tudo para frente. E todo esse impulso existe dentro de nós. Por isso Jesus nos trouxe o Evangelho para curar de dentro para fora. Alguns momentos da dor, na separação momentânea dos entes queridos, é natural que hajam as lágrimas. É natural que o amor chore. E vai chorar a vida inteira. E nós não podemos dizer para não chorar. Quando alguém chora conosco, não importa o tempo que o ente querido esteja no mundo espiritual, nós devemos silenciar. E não dizer, olha, o tempo já passou, você continua na mesma, você tem que mudar. Como é que nós vamos dar uma receita de algo que nós não vivemos? Porque cada um está num grau de evolução e entende a passagem do filho de uma forma. Então nós devemos abraçar. O filho que parte do mundo espiritual, o ente querido, ele continua ligado a nós da mesma forma, com o mesmo carinho. Ele continua nos amando, continua sofrendo por nós. Continua. Quando nós adoecemos da razão ou do corpo físico, eles nos visitam, oram por nós, derramam suas bênçãos sobre nós, só não podem fazer por nós, mas eles continuam cuidando de nós. Quem tem um filho no mundo espiritual e outro na terra, hoje sofre por aquele que está no mundo espiritual. E muitos desejam chegar no mundo espiritual. Aí sofrerão a mesma forma pelo que ficou aqui. Porque o que está no mundo espiritual está num plano melhor. A gente quer estar com ele, mas sabe que eles estão melhores. Mas aquele que nós deixamos para trás, nós sabemos que deixamos num ambiente muitas vezes hostil, porque a terra hostiliza muita coisa. Aí o nosso coração vai ficar uma parte aqui, e aí o motivo para preocupar. Porque estaremos diante das vicissitudes da terra. Então a questão não é estar no mundo espiritual ou estar na terra. A questão é entender que todos nós estamos sob os cuidados divinos. E quanto mais nós pudermos entender que Deus não falha com a gente, mais nós trazemos para dentro de nós a força da fé, que nos faz dar um passo a mais. Nós não amamos os nossos filhos porque eles são filhos. Nós amamos eles porque amamos a alma, e a alma nós amamos. A maternidade, a paternidade
ela não encerra o amor, como a gente pensa, amor de mãe, amor de pai, é amor de alma. Nós amamos a alma. E ela reencarnou como filha, e nós amamos os dois juntos. Porque se estivesse preso à maternidade ou à paternidade, não veríamos pais e mães abandonarem filhos. Impossível seria. Então não é um atributo da condição materna ou paterna. É um atributo da alma que evoluiu, se identifica com aquele ser, educa-o, prepara ele para Deus. Uma próxima existência, não quer dizer que seremos pais e filhos novamente. Isso é menos importante. Mas renasceremos próximos. Quem não tem um primo que ama como irmão, ou um sobrinho que ama como um filho, quem não tem um pai e trata esse pai como se fosse um filho, todos nós vemos isso o tempo todo. Estamos os nossos entes amados trocando de papéis sociais para estarem do nosso lado. O que me importa se eu estiver com a camisa branca, verde ou rosa? Se eu estiver do lado da minha mãe, tá bom, de quem eu amo, do meu companheiro, da minha amiga, tanto faz. Tanto faz se eu estou no corpo de homem, de mulher, de homossexual, se eu estiver no corpo de primo, se eu estou no meio daqueles que me projetam amor e que eu posso dar amor, é claro que eu vou estar bem. Nós estamos sendo preparados para um amor universal, para transformarmos uma família desse tamanho muito maior. E aí não vamos ter mais medo da perda, porque não terá perda. Nós entenderemos que as pessoas trocam de lugar. O amor é muito mais intenso do que o estar perto. O amor é o querer bem o tempo todo. E aí, em alguns momentos, mesmo por aqueles que nós nos identificamos como afetos, nós não os amamos. Falha o querer bem. E a gente fica entra naquela questão do irritado, do empolarizado, e não ama nesse momento. Na Terra, ou no mundo espiritual, o que vale para nós é a certeza do querer bem. Porque a passagem que todos vamos fazer, esse transpasse vai acontecer, mas aqueles que amaram têm o coração leve. E aqueles que conviveram, não souberam se expressar, não se interessaram por isso, terão muito que repensar na vida maior. Quanto mais velhos partimos, mais difícil é a caminhada, o desligamento daqui. Porque a gente deixa filhos, deixa netos, bisnetos, e nós vamos criando a pensão. Aquele que vai jovem, deixa seus pais, irmãos, laços, o sofrimento é menor, porque o apego é menor. Não estou dizendo que esse apego seja negativo, mas é raiz que se aprofunda no solo da emoção e é se retirada da recuperação do mundo. A gente não consegue. O nosso melhor olhar para a vida do além, para a desencarnação, tem que ser o seguinte: Deus sabe o que faz. Deus sabe o que está guiando. Mais importante do que a passagem é a estação onde a gente desembarca. Diz o Dimas no mentor. Não importa de que maneira chegamos no mundo espiritual, se foi um choque automobilístico, uma doença ou um assassinato, o importante é onde nós vamos ficar. Porque a gente fica no ambiente que nós criamos com a nossa moralidade. E a forma com que alguém ou somos transferidos é responsabilidade de quem fez. E nós nos preocupamos ao contrário. Nós fixamos na mente a passagem, imaginamos a dor. Quando ontem o Gabriel escreveu para mim o seguinte, falando do avião lá, o seguinte: nós estamos todos preocupados na dor deles, que eles sentiram como foi nessa especulação, e esquecemos da mensagem deles, de vitória, de crescimento, de otimismo, e a alegria deles de verem todos os vídeos. A imagem boa apagou.
porque nós ficamos na dor como se a dor fosse mais importante. É claro que quem conhece, tiver a oportunidade de conhecer os pais, amigos, estenda a mão. Dê um livro, fale do amor, fale do que vocês aprenderam, eles precisam. Começou uma nova missão para esses familiares, como começou em Santa Maria, mas não quer dizer que eles não vão vencer. Como vocês superaram, eles também superarão. Porque esses jovens, essas pessoas, terminaram sua missão, cumpriram a missão, mas a missão não curta. A missão é ensinar amor. Vocês acham que a missão é construir casas? A missão é comprar fazendas? A missão é material. A missão é plantar amor. Se eles comoveram o mundo todo, imagine o amor que eles nutriram, imprimiram em quem os conheceram e continuam imprimindo. Porque senão ninguém está nem aí. É esquecido rapidinho. Então a missão, basta perguntar para os pais quem eles eram. Pessoas maravilhosas. Pessoas que tinham lá que saíram de vícios, venceram o vício, pode ter certeza. E se tornaram atletas. Atletas do amor, do crescimento, da moralização. Esse é o nosso pensamento. Não vamos lembrar do avião caindo, mas dos espíritos, das pessoas maravilhosas que eles são. E aquilo que eles representam pelos entes amados, né? Para os entes amados. Porque senão a gente reveste o retorno de dor, né? A gente imagina para esses pais que tem que estar assistindo televisão agora. É possível. E ninguém tem piedade, né? Quer mostrar detalhes, quer mostrar fotos. O engenheiro diz isso, todo mundo procurando o culpado. Não quer dizer que eu não tenho um responsável. Responsável é quem está envolvido. Culpado é quem tem intenção. Eu não acho que ninguém teve a intenção de fazer aquilo. Mas tem um responsável. Que a partir de agora, o checklist, para ver se está tudo certo, será muito mais cobrado. A partir de agora, os aeroportos, os responsáveis, vão trabalhar o dobro. Mas precisou acontecer isso. Infelizmente, nós aprendemos muito mais rápido com a dor do que com a espontaneidade e o direito de aprender. É fácil saber. Como é que você educa os filhos muitas vezes? Na palmada. É inconsciente, mas a gente também entende que a dor e o medo educa. Embora aí os estudos, né, nos indicam que a palmada não resolve nada. Se não vier precedida de um amor, de uma fala, não vai sentir nada, né? Bater por bater, vai criar dentro do outro o ódio. Um homem foi preso nos Estados Unidos muitos anos e condenado à morte por assassinar a esposa e a mãe dela. Aí foi perdoado pela avó, pela mãe da avó da menina, desencarnou e a mãe. E perguntaram que ela perdoou e entrevistaram ele, o que ele sentiu disso. E ele disse o seguinte, resumindo: eu fui educado assim, eu apanhei muito dos meus pais, muito. Fui espancado. E toda vez que eu apanhava, minha mãe dizia para mim: eu estou te batendo, mas é porque eu te amo. O que ele ficou no subconsciente? Ele batia para expressar o amor. Muitas vezes nós falamos isso. Não justifica o crime dele, mas tem uma sequência de fatos dentro dele, inconscientes, que faz com que a gente tenha reações polêmicas. O ciúme. Peraí, eu estou te batendo todos os dias para mostrar o meu amor, você não quer? Tem que morrer. Porque ele pensou inconscientemente, foi isso. Então nós estamos educando, mas temos que educar o espírito. Filho é espírito. Educá-los para a eternidade. Nós preparamos almas para Deus. Esses jovens, esses familiares que estão na vida espiritual são os nossos mestres. Eles nos educam para que a vida tenha muito mais sentido. Porque se não fosse a partida
Muitos que hoje estão trabalhando bem, que estão se espiritualizando, estariam extremamente preocupados em ganhar dinheiro, não que isso seja errado, mas preocupados com as coisas materiais, e sairiam da terra lá adiante, rodeados de filhos e de netos, mas com a alma tão vazia e pesada quanto veio. Não tenham medo da dor, e nem vejam em Deus um criminoso contumaz que tira os nossos entes amados sem perguntar. Ele é o Pai amoroso, que nos permite provas necessárias para que a gente evolua com sucesso e aprenda a amar ainda mais. Eu tenho certeza que quem tem aí seus filhos no mundo espiritual, hoje, possui um amor muito maior, uma visão muito melhor da vida e uma espiritualidade mais intensa. Possuem mais fé. Nada é por acaso. Tudo é para exercitar o amor. Esse amor que não tem fim e crescerá dentro de nós por toda a eternidade que nós temos. Vamos olhar para a vida eterna como uma porta, como algo que nos espera cheio de felicidade. E aqueles que foram premiados a esse retorno, promovidos à pátria espiritual, eles possam levar a nossa fé e a nossa concordância, mesmo que o coração doa. Se o nosso filho precisa de uma cirurgia de risco, e que sabemos que depois ela é dolorida na recuperação, nós não fazemos, vamos fazer, mesmo sabendo que vai doer, para que ele fique melhor. Deus faz a mesma coisa. Permite a dor para que a gente entenda bem, para que a gente entenda Jesus, o chamado de Filho de Deus como nós. Não se negou a cruz, a dor, para nos mostrar que ele, sendo evoluído, também não foi poupado por Deus, mas sacrificou-se, imolou-se numa cruz para nos exemplificar um amor que só cresce dentro de nós. É por Jesus que nós estamos. Por Jesus que existe essa casa espírita, que existe o bem, que existe a paz. Vamos confiar em Deus e seguir adiante dentro da caridade, do amor ao próximo, que é o que de melhor nós podemos fazer. E quando o nosso momento encerrar na terra, não tem medo não. Vai tranquilo, que Deus cuidará da gente, como cuida daqueles que ficam, porque todo mundo se recupera. Como diz o Dimas, perder um filho é semelhante a perder um pé. Com o tempo cicatriza e a gente volta a caminhar, mas vai mancar para sempre. Sempre vai faltar um pedaço. Muita paz e Jesus os abençoe. Muito obrigado. Amém.